Meu nome é Penélope Mitchell e eu tenho 26 anos. Crescendo, eu tive pais, obviamente, Jennifer e Roberto Mitchell. E eu tinha uma irmã mais velha, Olivia, que é 4 anos mais velha que eu. Ela tem 30 anos agora, casada com um cara chamado Derek, e eles têm filhos gêmeos que acabaram de fazer 4 anos. Mas aqui está o que sobre a minha infância realmente atormentou minha cabeça por anos. Desde o momento em que eu conseguia entender palavras, eu era comparada a Olivia. Todos os dias, ela era a filha de ouro, aquela que não podia fazer nada errado. Quando ela trouxe para casa só notas altas na 5ª série, meus pais fizeram para ela uma festa da pizza e compraram uma bicicleta nova. Quando eu trouxe para casa só notas altas 2 anos depois, minha mãe apenas disse que era o esperado e que a Olivia já tinha feito isso primeiro. Enfim, eu me lembro de quando eu tinha 8 anos e a Olivia tinha 12. Nós duas jogávamos futebol. Ela marcou 3 gols em um jogo e meu pai não parava de falar sobre isso por semanas. Ele contou para todo mundo no escritório dele, todos os nossos parentes, até para os vizinhos. Quando eu marquei 4 gols no meu jogo no mês seguinte, ele apenas acenou com a cabeça e disse que foi legal. Em casa era ainda pior. Cada decisão, cada discussão em família, a opinião da Olivia era o que importava. Quando eu tinha 13 anos, eu queria muito pintar meu quarto de um azul claro. Eu estava juntando minha mesada para comprar a tinta e eu mesma. Mas a Olivia disse que ficaria feio e não combinaria com o corredor. E meus pais imediatamente descartaram a ideia. Enquanto isso, quando a Olivia quis derrubar uma parede no quarto dela para torná-lo maior, quando ela tinha 16 anos, eles contrataram uma equipe e fizeram sem questionar. Ou da vez que estávamos escolhendo um lugar para as férias, eu vinha implorando para ir a um museu de ciências em São Paulo. Por meses porque minha turma estava estudando astronomia, eu estava obcecada com isso. Mas a Olivia queria ir para algum resort de praia na Bahia. Adivinha para onde fomos? Sim, Bahia. Eu nem pude levar um livro sobre o espaço porque minha mãe disse que ficaria muito pesado na bagagem. Os jantares em família eram os piores. Eu tentava falar sobre algo que aconteceu na escola ou algo em que eu estava interessada e meus pais ouviam por talvez 30 segundos antes de se virarem para a Olivia e perguntarem sobre o dia dela. Era como se eu fosse apenas um ruído de fundo na minha própria família. O único lugar onde eu sentia que realmente importava era na casa dos meus avós, a vovó Margarida e o vovô Guilherme. Moravam a uns 40 minutos de distância nesta casa linda bem em frente ao lago. Honestamente, aquele lugar era mais um lar para mim do que minha casa. De verdade jamais foi. Todo fim de semana que eu podia, eu implorava aos meus pais para me deixarem ficar com eles. Às vezes eles diziam que sim só para se livrarem de mim. Na casa da vovó e do vovô, tudo era diferente. Eles realmente me ouviam quando eu falava. Eu podia falar sem parar sobre o que quer que eu estivesse gostando no momento, fossem dinossauros ou poesia ou aprender a andar de skate. Eles ficavam sentados lá, genuinamente interessados. O vovô pendurava meus desenhos na parede do escritório dele. Não apenas os pregava na geladeira com um ímã, de onde eles cairiam em uma semana, mas realmente emoldurava alguns deles e os colocava como arte de verdade. Ele me disse uma vez que o meu desenho de um pôr do sol sobre o lago era a sua peça favorita em toda a casa. Eu tinha 11 anos quando ele disse isso, e eu juro que quase chorei. A vovó preparava chá e assava aqueles cookies com gotas de chocolate incríveis, feitos do zero. Nós nos sentávamos à mesa da cozinha, às vezes só nós duas, e ela me perguntava sobre meus amigos, minhas aulas, o que eu queria ser quando crescesse. Ela nunca me comparou a Olivia, nunca disse que eu deveria ser mais como ela. Na casa deles, eu era apenas Penélope, e isso era o suficiente. Quando eu me formei no ensino médio, eu queria ir para a universidade. Eu tinha me esforçado, tirado boas notas apesar da falta de incentivo em casa.
e tinha sido aceita em uma boa faculdade com um curso que me animava. Mas quando eu disse aos meus pais que precisava de ajuda com as mensalidades, eles me sentaram e me disseram não. Eles disseram que não podiam pagar. Eles precisavam de dinheiro para o casamento da Olivia. Ela tinha ficado noiva do Derek e meus pais estavam planejando este evento gigantesco. Minha mãe tinha planilhas e fichários cheios de ideias. Eles tinham reservado aquele hotel caro no centro da cidade, contratado um buffet chique, e minha mãe estava mandando fazer um vestido sob medida para a Olivia, que custava mais do que um semestre da minha faculdade. Eu perguntei se talvez eles pudessem ajudar com só um pouquinho, o suficiente para cobrir meus livros, pelo menos. Meu pai disse que eu precisava aprender a ser independente e que o casamento da Olivia era um evento único na vida. Eu nem me dei ao trabalho de apontar que a minha educação também era muito importante. Então, eu fiz um financiamento estudantil, um bem grande, do tipo que me seguiria por anos. Eu assinei todos os papéis sozinha. Me mudei para um quarto minúsculo no dormitório da faculdade e comecei as aulas enquanto trabalhava meio período em uma cafeteria para cobrir minhas despesas. O casamento foi uma loucura. Estou falando de esculturas de gelo, um bolo de 7 andares, uma banda ao vivo, flores por toda parte. Havia uns 200 convidados. A Olivia estava linda. Isso eu tenho que admitir. O vestido sob medida era deslumbrante. Meus pais pareciam tão orgulhosos levando-a ao altar. Durante a recepção, enquanto todos comiam filé mignon caríssimo e bebiam champanhe, a vovó e o vovô me encontraram sentada sozinha em uma mesa no canto. Eu estava observando todos celebrarem e tentando não pensar na minha dívida do financiamento estudantil. O vovô puxou uma cadeira ao meu lado e perguntou como a faculdade estava indo. Eu disse a ele que estava boa, que minhas aulas eram interessantes, que eu estava me virando. Bem, ele me olhou com aqueles olhos gentis e disse que se as coisas ficassem difíceis, se eu precisasse de ajuda, eu poderia procurá-los. Ele disse que eles sempre me apoiariam. A vovó apertou minha mão e concordou. Ela disse que eles estavam orgulhosos de mim por me esforçar tanto e que sabiam que eu faria grandes coisas. Eu senti um peso enorme sair do meu peito, só de saber que alguém acreditava em mim, que alguém me apoiava. Isso fez tudo parecer possível. Eu agradeci a eles, provavelmente de forma mais emocionada do que deveria em uma recepção de casamento, e eles apenas sorriram. Eu consegui passar pelo meu 2º ano, ok? Os empréstimos estavam se acumulando, mas eu estava administrando. Eu tinha começado a descobrir quem eu era fora da sombra da minha família. Eu tinha amigos, professores que realmente notavam meu trabalho, um futuro que parecia meu. Então as férias antes do meu 3º ano chegaram e tudo desmoronou. O vovô Guilherme morreu de um ataque cardíaco fulminante em julho. Simples assim. Um dia ele estava bem, trabalhando em seu jardim perto do lago, e no dia seguinte ele se foi. Eu recebi a ligação da minha mãe enquanto eu estava no meu trabalho de verão. Penélope, seu avô, faleceu esta manhã. Ela disse com a voz monótona: "O funeral é no sábado." Ela zoava irritada por ter que me contar, como se fosse um inconveniente. O funeral foi pequeno. Eu chorei durante a cerimônia inteira. Meus pais ficaram lá, parecendo desconfortáveis, e a Olivia ficava checando o celular porque os gêmeos estavam com uma babá. Eu queria gritar com todos eles que tínhamos acabado de perder alguém incrível, mas mantive minha boca fechada. A vovó Margarida sentiu muito, muito mesmo. Ela esteve com o vovô por quase 50 anos. Depois do funeral, eu a visitei na casa do lago o máximo que pude, mas ela parecia uma casca de si mesma. Ela mal comia, mal falava. Era como se parte dela tivesse morrido também. Um mês depois, recebi outra ligação. A vovó tinha falecido durante o sono. O médico disse que foi insuficiência cardíaca, mas eu sabia a verdade. Ela morreu porque não suportava ficar sem ele. Algumas pessoas são assim.
tão conectadas que quando um vai, o outro simplesmente o segue. Eu estava arrasada. No espaço de 5 semanas, eu perdi as únicas 2 pessoas que realmente me viram. As únicas 2 pessoas que me fizeram sentir que eu importava. Passei dias apenas chorando no meu quarto do dormitório, mal conseguindo funcionar. Uma semana após o funeral da vovó, minha mãe ligou e me disse que tínhamos que nos encontrar no escritório de um advogado. Um cara chamado Dr. Junqueira, que cuidava dos assuntos dos meus avós. Ela disse que era para a leitura do testamento e que eu precisava estar lá. Eu apareci neste escritório no centro da cidade em uma tarde de quarta-feira. A sala de espera tinha cadeiras de couro e livros de direito antigos nas estantes. Meus pais já estavam lá, sentados, rígidos e formais. Olivia estava ao lado deles, parecendo entediada. O Dr. Junqueira era um homem mais velho, de cabelos grisalhos e voz calma. Ele nos convidou para seu escritório e nos fez sentar. Então ele abriu uma pasta e começou a ler. Seus avós deixaram a casa na Estrada do Lago, 2847, para Penélope Mitchell, ele disse, juntamente com R$600 mil em dinheiro. A sala ficou em silêncio absoluto por 1 segundo e 0,3 de segundo. Então a Olivia fez um som agudo de inspiração, como se tivesse levado um soco. Minha mãe agarrou a mão do meu pai com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Eu fiquei sentada lá, em choque. Eu não esperava nada. Honestamente, eu só os queria de volta. O Dr. Junqueira continuou lendo. Há uma mensagem pessoal de Guilherme para Jennifer Mitchell, ele disse. Então a leu em voz alta. Não deixamos nada para você ou para a Olivia, pois já lhes demos R$800 mil quando vocês relataram dificuldades financeiras na preparação para o casamento da Olivia. R$800 mil. Eu senti como se tivesse levado um tapa. Meus pais tinham me dito que não podiam arcar com a ajuda para minha educação. Eles disseram que não tinham dinheiro, mas tinham recebido R$800 mil dos meus avós e gastado tudo no casamento da Olivia. Aquele hotel, aquele vestido, aquela ridícula escultura de gelo. Tudo fazia sentido agora. Minha mãe se levantou da cadeira. O rosto dela ficou vermelho, vivo e ela bateu a mão na mesa do Dr. Junqueira com tanta força que eu pensei que ela se machucaria. Eu não posso aceitar isso, ela disse em voz alta. Isso não é justo. Você não pode simplesmente privilegiar a Penélope assim. O Dr. Junqueira nem piscou. Senhora Mitchell, este é um testamento oficial devidamente executado. Os desejos dos falecidos devem ser respeitados. Mas eles deviam estar confusos. Meu pai tentou argumentar. Não há nada a contestar aqui, disse o Dr. Junqueira firmemente. Tudo é legal e final. Meus pais pareciam furiosos. Olivia parecia que ia chorar. E eu apenas fiquei sentada lá, entorpecida, tentando processar tudo. Saímos do escritório e eu pensei que era isso. Eu estava indo para o meu carro quando meus pais me alcançaram no estacionamento. Penélope, espere. Minha mãe chamou com aquela voz doce e melosa que eu literalmente nunca a tinha ouvido usar antes. Podemos conversar por 1 minuto? Eu deveria ter dito não. Mas alguma parte estúpida de mim pensou que talvez eles quisessem realmente ter uma conversa de verdade pela primeira vez. Então, eu concordei. Nós caminhamos até um café ao lado. Era um daqueles lugares com mesas pequenas e café caro. Nós nos sentamos e minha mãe não perdeu tempo. Ela imediatamente começou a falar sobre a casa. Eu conheço uma corretora de imóveis, alguém muito boa, ela disse. Ela poderia vender a Casa do Lago por um ótimo preço. O mercado imobiliário está aquecido agora. Você poderia ganhar muito dinheiro. Meu pai interveio. Manter uma casa é caro. Penélope. IPTU, consertos, manutenção. É demais para uma jovem lidar, especialmente uma estudante. Olivia concordou entusiasticamente.
Você não vai morar tão longe da cidade de qualquer maneira. Seria mais inteligente vender e usar o dinheiro em algum lugar mais conveniente. Então minha mãe estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Ela se inclinou e sussurrou: "Nós somos família, querida. Família ajuda um ao outro. Vender a casa seria a coisa responsável a fazer." Eu olhei para a mão dela sobre a minha. Eu pensei em todas as vezes que ela me ignorou, me dispensou, escolheu a Olivia em vez de mim. Pensei nos 800 mil reais que eles esconderam de mim. Pensei nos meus avós e em como aquela casa era o único lugar onde eu já me sentia amada. Eu puxei minha mão. "Não tenho a menor intenção de vender a casa", eu disse de forma clara e firme. "Eu quero manter o que meus avós me deixaram. Significa algo para mim." O rosto da minha mãe mudou instantaneamente. A doçura desapareceu. "Você está sendo egoísta e tola." Meu pai começou a discutir. "Isso é completamente irracional", acrescentou Olivia. Eu me levantei, deixei o dinheiro do meu café na mesa e saí. Eles me chamaram, mas eu não me virei. 2 anos se passaram depois daquele desastre no café. Eu foquei em mim mesma pela primeira vez na minha vida. O dinheiro que meus avós me deixaram, eu não o esbanjei em coisas estúpidas. Eu abri uma conta de investimentos e coloquei a maior parte lá. Eu usei um pouco para pagar a manutenção da Casa do Lago, IPTU e reparos básicos. Para mim, eu só comprava o que eu realmente precisava. Eu terminei meus 2 últimos anos de universidade e me formei com notas decentes. Então eu consegui um emprego nesta empresa de marketing que eu sonhava em trabalhar desde o meu penúltimo ano. Não era uma corporação enorme, mas era respeitada no setor. E o trabalho era interessante. Eu estava orgulhosa de mim mesma. Eu aluguei um pequeno apartamento na cidade. Nada chique, apenas um apartamento de 1 quarto com espaço suficiente para mim e minhas coisas. Era meu. E era isso que importava. A Casa do Lago, eu não a deixei ficar vazia. Eu tinha uma amiga que trabalhava como corretora de imóveis e ela me ajudou a alugá-la para pessoas que queriam um lugar de férias perto do lago. Famílias, na maioria das vezes, às vezes casais procurando por um fim de semana tranquilo. A renda do aluguel ajudou a cobrir os custos e ainda sobrava. Quanto aos meus pais e Olivia, eu mal falava com eles. Passávamos meses sem nenhum contato. Eles ligavam mais vezes, geralmente perto de feriados. Eu dava respostas curtas e desligava o telefone o mais rápido que podia. Era melhor assim. Então, um dia, minha mãe ligou e disse que queria que eu fosse jantar na sexta-feira. Ela parecia normal, não doce ou falsa, apenas normal. Eu quase disse não. Mas algo me fez concordar. Talvez eu estivesse curiosa. Talvez eu estivesse apenas cansada de evitá-los para sempre. Quando parei na frente da casa dos meus pais, naquela noite de sexta-feira, notei imediatamente que algo estava errado. A casa parecia mal cuidada. A tinta estava descascando nas venezianas. As calhas estavam penduradas em ângulos estranhos. E o gramadoc, meu pai costumava cuidar obsessivamente, estava completamente tomado por dentes de leão, ervas daninhas. Parecia negligenciado. Por dentro, não estava muito melhor. Os móveis pareciam gastos e havia manchas de água no teto do corredor. Mas o jantar estava pronto e todos nós sentamos à mesa como uma família normal. No início, a conversa foi quase agradável. Meus pais perguntaram sobre o meu emprego em São Paulo, sobre o meu apartamento, sobre como eu passava meus fins de semana. Olivia perguntou se eu estava saindo com alguém. Parecia estranhamente normal, e eu comecei a relaxar um pouco. Então a sobremesa chegou. Minha mãe tinha feito torta de maçã. Estávamos comendo quando meu pai pigarreou. Então, o Natal está chegando, ele disse casualmente: "Estamos esperando muitos parentes este ano. Tio Tomé, tia Sara, os primos. Vai ser uma casa cheia." "Que bom", eu disse, sem prestar muita atenção. "A questão é", ele continuou, "nós gostaríamos de alugar um lugar mais espaçoso para todos.
Um lugar com espaço para as crianças correrem, mas não conseguimos encontrarmos nada adequado. Eu senti o que estava por virar, antes mesmo de minha mãe abrir a boca. Nós estávamos nos perguntando, ela disse cuidadosamente, se talvez você pudesse nos emprestar a casa que você herdou, apenas para o fim de semana de Natal. Olivia entrou na conversa imediatamente. Seria perfeito, Penélope. Os gêmeos poderiam brincar perto do lago. Eles adorariam. Ar fresco, natureza, tudo isso. Eu pensei nos meus avós. Eu pensei em como eles sempre amaram ter a família por perto nos feriados. Eles provavelmente gostariam que a casa fosse usada para algo assim. Eles gostariam que seus bisnetos brincassem lá. Ok, eu disse. Vocês podem usá-la para o Natal. Minha mãe sorriu. Obrigada, querida. Isso é muito generoso. Nós combinamos um horário para o dia de Natal. Eles chegariam às 14h e eu os encontraria lá. Nós celebraríamos todos juntos como uma família. O Natal chegou e eu decidi ir para a casa do lago um pouco mais cedo. Eu queria ter certeza de que tudo estava pronto, talvez colocar algumas decorações. Eu cheguei lá por volta de 1h30, mas quando eu destranquei a porta da frente e entrei, eu soube imediatamente que algo estava errado. A festa já tinha acabado, ou pelo menos a parte da refeição. Havia pratos sujos por toda parte. Pratos empilhados na pia, copos em todas as superfícies, manchas de comida na toalha de mesa. Minha mesa de jantar de madeira tinha marcas de queimado de cigarro, queimaduras reais que tinha arruinado o acabamento. E o tapete caro da minha avó, aquele que ela trouxe de uma viagem à Turquia, tinha manchas escuras por toda parte, que pareciam vinho ou talvez molho. Eu andei pela casa em choque. Os parentes tinham ido embora. Eram apenas meus pais e Olivia em algum lugar nos fundos. Eu podia ouvi-los rindo. O som vinha da sala de estar na parte de trás da casa. Eu caminhei silenciosamente em direção ao som e parei na porta, onde eles não podiam me ver. Meus pais estavam no sofá, Olivia estava na poltrona. Todos eles tinham bebidas nas mãos e pareciam completamente relaxados. Ainda bem que a Penélope não estava aqui, disse minha mãe rindo. Ela não é necessária aqui de qualquer forma. Esta é a casa dos meus pais, na verdade. Mas pelo menos ela pode bancar a anfitriã agora e limpar toda essa bagunça sozinha. Meu pai riu junto com ela. A garota precisa aprender a ter um pouco de humildade. E agora que ela nos deixou usar a casa, podemos muito bem continuar vindo aqui. Elan nos deu permissão, afinal. Eles brindaram com seus copos como se tivessem acabado de fazer um plano brilhante. Eu senti a raiva crescer dentro de mim. Pura raiva quente. Eu ofereci a casa a eles porque queria ajudar, porque eu pensei que era o que meus avós teriam querido. E eles me usaram. Eles mentiram deliberadamente sobre o horário para que eu não estivesse no Natal. Eles tinham bagunçado o lugar e estavam planejando continuar usando-o sem pedir. Eu entrei na sala. Eles pularam quando me viram. O copo da minha mãe realmente escorregou em sua mão, mas ela o segurou. Penélope, disse meu pai com falso entusiasmo. Estávamos apenas esperando por você. Você deve ter se enganado com o horário. Eu ouvi tudo, eu disse. Minha voz estava tremendo. Vocês me deram o horário errado de propósito para que pudessem celebrar sem mim. Minha mãe soltou um gemido teatral. Oh, Penélope, você é sempre tão dramática com tudo. Fora, eu disse. Fora da minha casa. Espere um minuto, disse minha mãe, levantando-se. Nós somos família. Nós temos o direito de usar esta casa. Você nos deu permissão. Eu disse. Fora. Esta é minha propriedade e eu quero que vocês saiam. Meu pai riu. Riu de verdade. Esta é a casa da nossa família, Penélope. Nós vamos ficar, e você pode começar a limpar a cozinha. Eu não disse mais nada. Eu me virei Esaí direto pela porta da frente, batendo-a atrás de mim com tanta força que as janelas tremeram. Na manhã seguinte, eu liguei para o doutor Junqueira. Ele vinha ajudando meus avós há anos, e eu confiava nele. Eu contei a ele tudo o que aconteceu no Natal.
Mesmo que sejam seus pais, ele disse firmemente: seus direitos de propriedade precisam ser protegidos. Vamos tomar medidas legais. Preparar-se para o tribunal levou tempo. Tivemos que reunir todos os documentos, a escritura da casa, registros de cada interação que eu tive com meus pais sobre a propriedade. Precisávamos de provas do dano que eles causaram. O Dr. Junqueira foi minucioso e paciente durante todo o processo. O dia do julgamento finalmente chegou. Eu sentei no tribunal sentindo-me nervosa, mas pronta. Quando chegou a minha vez de testemunhar, eu falei com calma e clareza. Eu declarei os fatos sem me emocionar. Eu dei aos meus pais permissão para usar a casa apenas no dia de Natal, eu disse. Eu tenho mensagens no nosso chat de família que provam isso. Eu nunca dei a eles permissão para morar lá. O juiz olhou para as evidências que o Dr. Junqueira apresentou. Capturas de tela das mensagens, fotos da mesa e do tapete danificados, tudo. Minha mãe subiu ao banco das testemunhas em seguida. Ela tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas para mim pareciam falsas. Esta caça deveria pertencer a toda a família, ela disse, com a voz embargada. Penélope a conseguiu injustamente. Não é certo que só ela a tenha herdado. O juiz levantou o testamento. Senhora Mitchell, o testamento é claro e legal. As lágrimas da minha mãe desapareceram rapidamente. Ela os influenciou, ela disse com raiva. Ela manipulou meus pais para que escrevessem o testamento a favor dela. A expressão do juiz endureceu. Você tem alguma prova desta alegação, senhora Mitchell? Bem, não, mas... Então a senhora está caluniando sua filha sem provas, disse o juiz bruscamente. Não tolerarei acusações infundadas no meu tribunal. Eu também apresentei provas dos danos da festa deles, fotos da mesa queimada de cigarro, o tapete arruinado, recibos mostrando quanto custaria para substituí-los. E eu mostrei documentos provando que eu perdi renda de aluguel por vários meses, porque meus pais se recusaram a sair e eu não pude alugar a casa. Algumas semanas depois, o veredicto saiu. O tribunal decidiu a meu favor completamente. Meus pais foram ordenados a desocupar a propriedade imediatamente e pagar uma indenização por todo o dano que eles causaram, mais a minha renda de aluguel perdida. Depois que o veredicto foi anunciado, meus pais e Olivia começaram a me mandar mensagens constantemente, pedidos de desculpas, súplicas, pedindo para me encontrar e conversar. Eu apaguei todas as mensagens, sem ler a maioria delas. Então, uma noite, eu cheguei em casa do trabalho e encontrei minha mãe parada do lado de fora da porta do meu apartamento. Ela parecia péssima, exausta, com olheiras escuras sob os olhos. Por favor, ela disse quando me viu, apenas me escute por 1 minuto. O que você quer? Eu perguntei, sem me aproximar. Nós sentimos muito, ela disse. A voz dela falhou. Nós sentimos muito por toda a dor que te causamos. Por favor, nos perdoe. Nós somos família. Eu balancei a cabeça lentamente. Eu não consigo perdoar vocês. Eu sofri naquela família durante toda a minha infância. Estou cansada de ser considerada família apenas quando é conveniente para vocês. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas, reais desta vez. A empresa do seu pai faliu, ela disse em voz baixa. Ele está atolado em dívidas. Nós precisamos de ajuda, Penélope. Por favor. Eu respirei fundo e olhei diretamente para ela. Eu não posso ajudar vocês e não os considero mais minha família. Ela me encarou como se eu a tivesse esbofeteado. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Então, lentamente, ela abaixou a cabeça e foi, embora sem dizer mais uma palavra. Eu entrei no meu apartamento e imediatamente liguei para o Dr. Junqueira. Eu contei a ele sobre minha mãe ter aparecido. Você deveria solicitar uma medida protetiva, ele aconselhou, para proteger sua paz de espírito.
Eu entrei com o pedido no dia seguinte. Quando a medida protetiva foi aprovada, o tribunal enviou documentos oficiais para meus pais pelo correio. Eles ficaram chocados, aparentemente, e contaram a todos os parentes que puderam sobre o que eu tinha feito, tentando me fazer parecer a vilã. Mas eu ouvi de alguns desses parentes o que realmente estava acontecendo com minha família. Meu pai não conseguiu encontrar um emprego depois que sua empresa faliu. Ele passava todo o seu tempo tentando pagar dívidas. Sua personalidade arrogante tinha arruinado a maioria de suas amizades, e ele tinha afastado quase todos que poderiam tê-lo ajudado. Minha mãe estava mentalmente desmoronando, estressada com a situação do meu pai. Ela tinha parado de se cuidar. Olivia e seu marido também estavam com dificuldades. Criar gêmeos era caro e o relacionamento deles estava tenso. O dinheiro estava curto. Ela trabalhava constantemente para cobrir os custos da escola das crianças e as despesas diárias. Ela sempre contou com a ajuda de nossos pais. E agora, sem eles, ela estava afogando. Eu não senti culpa. Eu me senti livre depois de cortar o contato com minha família completamente. Eu me joguei no meu trabalho. Cada projeto bem-sucedido me tornava mais confiante. Eu podia me sentir crescendo, tornando-me a pessoa que eu deveria ser o tempo todo. Depois do trabalho, eu ia a cafés na cidade e conhecia pessoas novas. Eu fiz amigos de verdade, pessoas que gostavam de mim por quem eu era, pessoas que não me comparavam a ninguém ou esperavam que eu fosse outra pessoa. Nos fins de semana, eu dirigia até a casa do lago. Eu sentava na varanda e observava a água ou caminhava ao longo da margem. Às vezes, eu entrava e olhava para os desenhos que o vovô tinha emoldurado, ainda pendurados na parede. Eu pensava nos cookies da vovó e na maneira como ambos me ouviam como se eu importasse. Eu me sentia grata. Grata por eles terem visto algo em mim que valia a pena proteger. Grata por eles terem me dado uma saída. Grata por eles terem me amado quando ninguém mais o fez. A casa não era apenas uma propriedade para mim. Era a prova de que alguém tinha se importado, que alguém tinha pensado que eu merecia coisas boas. E agora, finalmente, eu estava vivendo a vida que eles queriam para mim. Eu estava feliz, realmente feliz. E eu tinha feito tudo isso nos meus próprios termos. Fim da história.